Hoje a nossa atividade é de geografia e nós vamos falar sobre os aspectos da população brasileira. Como se caracteriza a população do nosso país, né, do Brasil. Logo no início da unidade 5, vocês observem que tem essa foto bem grande aqui com várias figuras, né, imagens diferentes de pessoas de etnias diferentes. E também mostra essa imagem aqui, essas imagens de festividades culturais diferentes. O que isso vem mostrar para nós? Vem mostrar que a nossa população apresenta essa diversidade, tanto de etnias, de povos diferentes, de regiões diferentes do mundo que vieram povoar o nosso país, e por isso nós temos uma população tão diversa, quanto a diversidade cultural que existe aqui no nosso país. Em cada região, a população apresenta uma cultura específica daquela região, típica daquele lugar. Então, nós vamos falar sobre isso durante essa unidade 5. Na página 4, traz para nós um gráfico falando dos países mais populosos do mundo. Aqui a gente tem uma lista dos 10 países mais populosos. Essa lista aqui vocês já conhecem, nós já conversamos sobre ela no início do ano letivo. Veio um gráfico bem parecido com esse, mostrando quais eram os países mais populosos do mundo. Antes da gente falar especificamente desse gráfico, nessa mesma página está falando para nós sobre a população. O que é população, que eu já falei agora logo no início, que nós vamos falar durante toda essa unidade. A população é o conjunto de pessoas que vivem num determinado lugar, num determinado território, num espaço determinado. Então, a gente tem a população mundial, nós podemos comparar a população mundial com a população do Brasil, a população do estado em que nós moramos, a população do município em que nós moramos. Então, a população é essas pessoas que vivem num determinado lugar. Dependendo do lugar, é a população que você vai se basear para fazer uma pesquisa ou para fazer seja lá o que for. Aqui a professora trouxe para vocês esse dado, que é a quantidade de pessoas que existem no mundo todo, né? A população mundial, 7,6 bilhões de pessoas. E aqui então, nessa página 4, tem esse gráfico mostrando para nós a quantidade de pessoas nos 10 países mais populosos do mundo. O Brasil, se vocês observarem, está na 5ª posição. Essa quantidade de pessoas aqui é de 2015. Então, provavelmente, hoje em dia, esse número pode ter sofrido alguma alteração, porque a população continua crescendo. Mesmo que existam as mortes, né? Existem os nascimentos. Então, acaba, às vezes, sofrendo alguma mudança nesses números. Mas o que eu quero que vocês observem aqui? É essa questão do lugar em que o Brasil está ocupando. Nós já vimos que o Brasil é um país muito extenso, então é claro, devido a essa grande extensão, ele tem uma população bem numerosa também. Aí, na próxima página, ele vai falar para nós da questão da população brasileira ser predominantemente urbana. O que isso quer dizer? Que a maior parte das pessoas que vivem aqui no nosso país, elas moram nas cidades. E ele apresenta para nós duas fotos. Aqui, a cidade de São Paulo, em 2017, e aqui uma rua comercial na cidade de Florianópolis. As cidades, né, a parte urbana, por que ela tem o maior número de pessoas vivendo? Porque é onde a quantidade de empregos é sempre maior, a oferta de trabalho é maior do que em relação ao campo. Então, claro que as pessoas vivem mais na cidade para ter como trabalhar, se sustentar, enfim. Depois, na próxima página, a gente vai ver esse mapa. É uma distribuição da população no Brasil. O que quer dizer essa distribuição? É onde as pessoas vivem dentro do território brasileiro. Esse mapa, ele traz para nós uma legenda, assim como todos os mapas possuem legendas. O que ele está dizendo para nós ali que são essas legendas? Então, vocês notem que tem cores diferentes nas diversas regiões do Brasil. Quanto mais escura a cor do mapa, é maior a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, na região que tem um marrom bem forte,
aquela região existe acima de 250 pessoas em cada quilômetro quadrado. Então, observem que essa quantidade de marrom mais escuro é uma quantidade não tão grande assim. Ó. Existem os centros, olha aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, se vocês observarem, ele é quase todo com cores mais fortes. Por quê? Ali atrás estava dizendo para nós que a cidade de São Paulo, ela tem a maior população do território brasileiro, que é essa relação aqui de habitantes por quilômetro quadrado. A cidade de São Paulo fica mais ou menos nessa região aqui, onde está bem escuro no mapa do estado de São Paulo. Então, vocês notem que quanto mais escuro, mais pessoas vivem naquela região. Se vocês observarem bem, a região do Brasil que tem cores mais fortes são essas regiões mais ao litoral do país. Por que aconteceu esse povoamento maior nessa região? Isso vem desde a época que os portugueses chegaram até aqui. Tanto os portugueses quanto os outros povos europeus que vieram para o Brasil, nós já aprendemos isso lá em história, eles chegaram pelo oceano. E aqui eles fundaram as primeiras cidades, as primeiras vilas, porque era o local mais fácil para o transporte, né? Que na época era só através das caravelas, das embarcações. E aqui também começaram a aparecer as primeiras plantações, cana-de-açúcar, que a gente já viu que teve. Nós vamos ver agora que o café também foi uma planta que foi trazida por esses povos para o Brasil. A questão do gado, dos tropeiros. Então, inicialmente, as cidades que foram formadas, elas foram formadas nessa região aqui que vocês estão vendo esse vermelhinho passar, ó. E devido a isso, foram os locais onde as pessoas começaram a formar as cidades, a construir suas casas e a ficar a região mais populosa. E isso continua até hoje ainda. Se vocês observarem, quando vai indo mais para o interior do Brasil, ó, as regiões vão começando a ficar mais claras. Significa que moram menos habitantes por quilômetro quadrado. Esse mapa aqui, então, ele está dizendo a distribuição da população de 2014, mas em 2016 ele foi feita uma adaptação. Quer dizer que ele foi reformulado. Aí, a partir desse mapa, quando chegar no mapa, vocês podem voltar, ler o texto, observar novamente as imagens. A gente vai fazer as atividades lá da página 6. As atividades vão ser a número 1, 2 e 3. A primeira atividade, ele pergunta qual é o significado da palavra população. Bem no início da unidade aspectos da população brasileira, já traz para nós ali a definição de população. Aqui no vídeo a professora colocou bem no começo e leu para vocês o que significa população. Então é só vocês copiarem essa definição na número 1. Na número 2, eu tenho 4 alternativas. Mas aqui está dizendo que tem mais do que uma correta, porque ele diz as alternativas corretas. Então, vocês vão fazer um xizinho em todas aquelas alternativas que vocês acham que são corretas. Então, ali, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Essa alternativa é verdadeira? Se for, vai fazer o xizinho. A população brasileira está distribuída de maneira regular por todo o território. O que quer dizer que está distribuída de maneira regular? Quer dizer que a quantidade de população é a mesma em todas as regiões do território. Isso é verdade? Se a gente observar esse mapa aqui, a gente vai notar isso, que todas as regiões têm a mesma quantidade de pessoas? Não, né? A gente nota que tem lugar que tem mais e lugar que tem menos. Então, a distribuição do Brasil não é regular. Essa daqui não é uma alternativa correta. A maior parte dos brasileiros reside na área urbana. A maior parte das pessoas que moram aqui no Brasil, elas residem nas cidades? É isso que está dizendo no nosso texto? Se for sim, vai fazer o xizinho. Grande parte da população brasileira está concentrada ao longo do litoral. Vamos voltar aqui no mapa. O litoral é essa região, então, que a professora mostrou para vocês aqui, ó, próximas ao Oceano Atlântico aqui. Então, a maior parte da população fica nessa região? Sim, né? Foi o que a professora já tinha acabado de explicar para vocês. A número 3, vocês vão observar o mapa novamente da página 5 e vão responder essas 3 perguntas. Primeiro, qual é o título do mapa?
Vamos voltar ali. O título tá sempre aqui, ó, acima do mapa. Então, é só copiar o título. A letra B. O que a cor mais escura representa? O que ela mostra para nós? Eu também acabei de falar para vocês que quanto mais escuro, maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tá lá na legenda. E qual é a unidade de federação que você reside? Ela é muito ou pouco populosa? Qual é o lugar que você mora, que nós moramos? Qual é o estado nosso? O estado do Paraná. Então, nós vamos voltar no mapa, vamos observar o estado do Paraná e vamos ver, de acordo com esse mapa, ele é um estado mais populoso ou menos populoso? Vamos fazer uma comparação. Olha o Paraná e olha o Mato Grosso. O que a gente observa? No Paraná, a gente quase não vê espaços bem clarinhos. Já no Mato Grosso, a gente vê vários espaços clarinhos. O que significa isso? Que aqui residem menos pessoas do que aqui. Aqui a maior parte da região é toda coberta, com cores um pouquinho mais escuras. Significa que tem mais pessoas por cada quilômetro quadrado, certo? Então, na letra C é isso que vocês vão responder, se ela é muito ou pouco populosa. No caso, a unidade de federação nossa, que é o Paraná. A atividade é só essa da página 6. Vocês vão tirar foto dessa atividade e mandar para a prof, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando que a professora vai estar à disposição. Boa atividade para vocês e até mais!